Podcast Santo Anjo, levando conhecimento até você. Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Podcast Santo Anjo. Eu sou a Aline Brandalize e no programa de hoje teremos exemplos de boas práticas e também um questionamento importante. Qual é o nosso papel na realidade pós-Covid-19? E para falar sobre esse assunto, nós contamos com a presença do engenheiro eletricista Frank Toshioka, conselheiro no Conselho Regional de Engenharia do Paraná e também é um pai Santo Anjo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Aline, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar participando do podcast do Colégio Santo Anjo. Sou formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina e tenho mestrado em Desenvolvimento de Tecnologia no LACTEC. Além de conselheiro do CREA, na modalidade elétrica, também sou engenheiro eletricista na Copel e pai dos alunos Santo Anjo, Ana Gabriele Lima Toshioka, do 6º ano, e Kenzo Gabriel Lima Toshioka, do Infantil 5. Que ótimo, a gente agradece muito a sua presença. E estamos conectados também com a professora Jennifer Pizza, que é coordenadora da área de inglês do Colégio Santo Anjo. Bem-vinda novamente, professora. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vocês já estão acostumados, né, com a minha vozinha aqui no podcast, então vamos para mais uma conversa. Vamos lá. O mundo mudou. E mesmo quando os números de contaminação da Covid-19 abrandarem, mesmo quando os índices diminuírem, a realidade não será mais a mesma. Por isso é tão importante que nós, enquanto sociedade, tenhamos esse entendimento de que precisamos nos adaptar a novos protocolos de saúde, protocolos de higiene, de comportamento, de trabalho. Só assim a gente vai poder encarar de frente essa nova realidade, não é mesmo? Aline, neste cenário de pandemia do Covid-19, é fundamental que tenhamos pessoas proativas que façam diferença para estimular o aprendizado e propondo soluções para enfrentar essa nova realidade. Protocolos de saúde nos remetem a questões de higienização das mãos, por exemplo. Comportamento envolve questões, por exemplo, de mantermos a nossa rotina, agora em ambiente de home office, e alunos agora tendo que usar de ferramentas de forma remota como Teams, que o Santo Anjo vem utilizando de forma bastante eficiente e satisfatória. Eu reitero a fala do Sr. Frank, dizendo que apesar de ter sido esse primeiro momento de adaptação, as coisas se encaminharam de uma maneira bastante satisfatória também, né? Nós, professores, passamos por esse primeiro momento e eu acredito que não só nós, né? A sociedade como um todo, seguindo esses novos protocolos, e acredito que o que mais nos impacta é justamente esse novo padrão comportamental, porque nenhum de nós tinha experimentado ainda, né? Tinha vivido um meio de pandemia. Então, é muito importante que a gente tenha consciência do quanto a gente precisa seguir essas novas recomendações que nos são dadas, né? Seja de trabalho, de saúde, enfim. Exatamente, e é pensando nessa nova realidade que profissionais de todo mundo estão dedicando seus conhecimentos e seus esforços para criar soluções inteligentes que nos auxiliem daqui para frente. O Sr. Frank ele foi mentor de 3 projetos que fizeram parte de uma maratona criativa lançada pelo governo do estado no último mês, que tinha como objetivo estimular estudantes e profissionais a criar soluções para a sociedade enfrentar as mudanças provocadas pela pandemia do Covid. A competição contou com participação de equipes de todo o Brasil e até de outros países, e a grande vencedora foi uma das equipes que recebeu a mentoria do Sr. Frank. O projeto final trata de um dispositivo eletrônico que só libera a entrada em um ambiente depois que ele identifica que a pessoa utilizou o dispenser de álcool em gel. Ou seja, vamos ver se eu vou saber explicar, Sr. Frank. A porta só abre depois que você faz a higienização das mãos, é isso? Isso, correto, é isso mesmo. E como foi participar dessa maratona? Então, sobre essa maratona, a equipe campeã que tive a oportunidade de ser o mentor e padrinho tem um nome bastante sugestivo. O nome da equipe era Nota 10, que acredito que seja um objetivo de todos os alunos Santo Anjo. Então, este protótipo, para incentivar a higienização das mãos, ele já foi instalado no Hospital Cajuru, em Curitiba, e dentro em breve estará disponível no Hospital das Clínicas, da Universidade Federal do Paraná. Os potenciais clientes
poderão ser empresas, hospitais, restaurantes, lojas do comércio ou qualquer outro estabelecimento que deseja aumentar a adesão para a higienização das mãos. É uma iniciativa muito legal, né? Até gostaria de parabenizar o senhor por ter sido o mentor dessa equipe nota 10, como o senhor disse, porque, retomando a fala do senhor lá no começo, de que nesse momento é necessário que nós tenhamos pessoas proativas em busca de soluções, e essa, com certeza, é uma solução que vem nos ajudar nas medidas preventivas contra a Covid, né? Então, é muito importante que nós, enquanto sociedade, dentro das nossas áreas de atuação, façamos sempre o melhor buscando nos protegermos. Com certeza, Jenny. E o interessante são tantas pessoas às vezes a gente tem a impressão nesse momento que está todo mundo parado em casa, aguardando a normalidade voltar, mas na verdade não, existem sim muitos profissionais que estão nesse momento, além da área da saúde, claro, mas existem muitos outros profissionais de outras áreas que estão nesse momento pensando em como será a nova realidade, em como a sua profissão vai poder atuar, vai poder melhorar o nosso dia a dia nesse momento pós-Covid, né? Isso é muito interessante. O senhor percebeu muitos projetos bacanas nessa maratona que o senhor participou? Bastante interessante que cada profissional, sejam eles mentores, que todos eles participaram de forma voluntária, mais de 800 profissionais e estudantes que foram divididas em cerca de 124 equipes e mais a organização do evento do Hackathon pelo Futuro. Todos nós dedicamos algumas horas durante 8 dias de maratona super intensa. Eu tive a oportunidade de colocar em prática os meus conhecimentos aprendidos ano passado num evento de inovação chamado Copel Mais, que foi um evento que também eu tive a oportunidade de ser o mentor da equipe campeã. A equipe campeã, ano passado, foi a MyGrid, que é um tema voltado à geração distribuída, que vem sendo bastante discutido nos últimos tempos no setor elétrico. Então, por coincidência, essa mentoria que eu fiz ano passado já era em ambiente remoto, que facilitou bastante essa mentoria no Hackathon pelo Futuro, que também foi tudo em ambiente remoto. Então, eu participei de todas as etapas do projeto, desde a fase de ideação, que é a concepção, o desenvolvimento da ideia, a prototipagem, que é o desenvolvimento do protótipo, a validação, que nada mais é que validar a ideia e mais o protótipo, e, por fim, a elaboração do pitch final. O pitch final é a apresentação final, reunindo os 3 itens anteriores que eu mencionei, que são a ideia, o protótipo e mais a validação. Então, eu tive a oportunidade de aplicar meus conhecimentos em modelos de negócios, de startups, que eu aprendi ano passado, mas a parte de engenharia elétrica, que eu sou formado, parte de programação, que eu sempre gostei e me interessei, e a parte de inovação, que sempre teve no meu sangue. Então, tudo isso para incentivar uma sociedade melhor durante e após a pandemia da Covid-19. Legal. E é interessante pensar que essa maratona foi realizada toda, envolvendo todo esse público, todos esses estudantes, esses mentores, esses profissionais no meio online, né? Muito interessante como já é uma nova realidade, isso já faz parte desse momento atual do Covid, vai continuar fazendo parte do momento pós-Covid, né? Muitas coisas passarão a ser somente no meio virtual. Isso mesmo. Apesar de todos os fatores ruins do coronavírus, esse advento da tecnologia é uma coisa muito importante que veio para ficar aí e vai se consolidar para várias atividades do nosso dia a dia. Lógico, o lado ruim do coronavírus é muito, muito maior do que qualquer coisa que a gente consiga colocar como lado positivo, mas acredito que a gente vai ter esses frutos positivos também, porque o conhecimento que você adquire vai ficar com você para sempre. Então, tanto nós quanto como profissionais aqui, né, educadores, principalmente os professores que estão criando inúmeras soluções para conseguir passar o conteúdo da melhor maneira através desse mundo digital. Os alunos também, eles ressignificaram o mundo digital para eles, porque estava muito ligado à distração, à diversão, e hoje eles já estão entendendo que esse mundo digital também está muito ligado ao conhecimento, né? Inclusive, essa parte do conhecimento, por exemplo, aqui eu tive a oportunidade, então, de aprender várias coisas ano passado com relação a startups. Seria uma coisa que eu não aplicaria, mas eu acabei aplicando agora. Eu mantive com foco nessa parte que eu aprendi ano passado e pude contribuir com
com vários alunos para esse aprendizado. E essa é a parte mais importante, por conta que tem muitos alunos, por exemplo, que falam: para que eu vou usar tal matéria? Eu não vou usar nunca mais. No meu caso aqui, eu usei uma coisa que eu aprendi e pude contribuir agora. Então, essa é uma lição para os alunos aí. Uma hora, todo mundo vai precisar dessas matérias que estão sendo aprendidas agora. É verdade, sempre usa, né? A professora que o diga. Sempre usa. E, professora, como que tem sido essa resposta dos alunos? Você que está na prática, né, oferecendo as aulas, recebendo também, fazendo a coordenação com os outros professores, né, da área de inglês do colégio. Como que tem sido essa resposta? Nós estamos vivendo isso agora, Aline, na base da experiência, né? Porque tudo vem um aprendizado. Então, muitas das soluções que estão surgindo agora, nós estamos, inclusive, discutindo que poderão permanecer, sabe? Alguns processos avaliativos, algumas ideias que alguns professores têm tido, e justamente sobre engajamento dos alunos, né? Porque agora, nós estamos muito acostumados a dizer, né? O aluno hoje, o aluno adolescente, o aluno Fundamental 2, ele tem muito acesso à tecnologia. Mas a questão eles têm, mas às vezes não da maneira mais proveitosa possível. E agora, se assim eu posso dizer, né? Um dos ganhos desse período de pandemia, né? Porque a gente tem que tentar enxergar o lado bom, é justamente os alunos entenderem como ser produtivo com tudo que eles têm à mão. E os nossos alunos têm respondido muito bem a isso. Eles têm, mesmo que remotamente, conseguido fazer trabalhos nos quais eles precisam se reunir, eles precisam gravar. Então, eles estão desenvolvendo novas habilidades também e que com certeza nós, professores, vamos tentar manter essas habilidades depois que esse período passar, né? Porque o nosso aluno precisa ser também um cidadão digital. Outro fato bem interessante que a gente pode observar no projeto que o Sr. Frank foi mentor é a multidisciplinariedade. Por exemplo, o projeto vencedor teve participação de alunos de medicina, enfermagem e engenharia elétrica. Ou seja, são pessoas com conhecimentos diferentes, pensando fora da caixa e unindo suas visões de mundo para criarem juntos uma solução eficaz. E isso é muito importante, ainda mais nesse momento que estamos vivendo, não é, Sr. Frank? Isso mesmo, Aline. Eu fui mentor e padrinho de equipes no tema saúde, envolvendo profissionais e estudantes das mais diversas áreas. Além da campeã, a nota 10, eu fui mentor também da equipe Mavi, que ficou também entre o top 10. Eles desenvolveram um aplicativo que possibilita o registro digital do cartão pré-natal de uma paciente, e também a equipe Convida 20, que desenvolveu um aplicativo para ajudar pessoas a compartilhar informações para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Como curiosidade, durante a minha graduação de engenharia elétrica, fiz matérias extracurriculares como biomédicas e também enfermagem e primeiros socorros, junto com uma turma de enfermagem na Federal de Santa Catarina. Então, esse exemplo da multidisciplinaridade eu já tinha nos tempos de faculdade. Eu, inclusive, então, conforme eu falei, eu fiz matérias na área de saúde. E, concluindo, precisamos de pessoas que realmente façam a diferença para um mundo melhor. Este evento, o Hackathon pelo Futuro, incentivou principalmente a inovação, a disciplina, o comprometimento e a dedicação de todos os envolvidos, que são itens muito importantes para os alunos, Santo Ângelo, nos estudos remotos. Essa questão da multidisciplinariedade a gente utiliza também no colégio, né, professora, nos projetos. A gente busca incentivar que o aluno receba diferentes olhares sobre um mesmo fato histórico, sobre o mesmo problema social, para que eles consigam ampliar a sua visão de mundo e também se tornarem pessoas mais críticas, né? Exato, Aline. Uma tendência da educação agora, inclusive por conta da nova BNCC, é que a gente entenda o conhecimento não mais tão dividido como a gente fazia antes, né? Até o Sr. Frank estava falando que o aluno às vezes não entende como que eu vou usar essa matéria. Não, a gente tenta ensinar para o nosso aluno tudo de uma maneira bastante contextualizada e dizer para ele que um acontecimento tem uma perspectiva histórica, tem uma perspectiva matemática, tem uma perspectiva física, que a divisão dessas disciplinas tem que se somar, na verdade, para que ele entenda o todo. E nós, professores, né, desenvolvemos com nossos alunos justamente o projeto interdisciplinar. E o tema do nosso projeto esse ano, que vai do 6º à 2ª série do ensino médio, é Muitos Mundos, Um Só Mundo.
Então, para que o nosso aluno entenda que a gente parte do local para o global. A gente ensina o nosso aluno, na verdade, a pensar globalmente, mas agir localmente. Então, o 6º ano começa lá trabalhando com o bairro, o 7º ano com cidade, o 8º ano com o estado, o 9º ano país, e o ensino médio pensa em questões globais. Então, a gente tem um projeto que não só mostra para o nosso aluno uma perspectiva maior, mas que também engloba vários segmentos, né? Então, cada professor explica dentro da sua disciplina um ponto para que o aluno entenda algo maior, algo geral, vamos dizer assim, né? E os alunos gostam bastante disso porque eles fazem produções diferentes, né? Nós temos alunos de 7º ano gravando documentários, a gente tem alunos de ensino médio que estão criando jogos digitais. Então a gente está colocando para o nosso aluno também novos desafios e eles estão bem dispostos a realizá-los, né? Um outro exemplo do que a gente faz nesse sentido, Aline, é justamente o Águias, né? Que é um evento de extensão, como lembrou um colega professor num outro podcast, né? Que a gente leva também a ciência para esse nosso aluno em nível médio, né? Para que justamente, quando ele entrar na universidade, quando ele se deparar com projetos como esse do Sr. Frank, ele já vai saber como lidar. Não só porque ele já vai conseguir trabalhar melhor em grupo, mas porque ele também vai entender que ele precisa de conhecimentos de diversas áreas para produzir um projeto que tem algum benefício para a sociedade, né? Então a gente já instiga o nosso aluno a fazer isso enquanto ele está no nível básico, no nível médio, para preparar ele para a posteridade. E eu acredito também que essa multidisciplinariedade, ela torna o conhecimento mais significativo, porque o aluno começa a entender que uma matéria acaba fazendo parte da outra e ver aquilo aplicado de uma forma real, por exemplo, a física sendo debatida dentro também de um fato histórico, ou a biologia. O exemplo da pandemia é algo assim, né? Que a gente consegue trazer a história de pandemias que já aconteceram e como elas transformaram a história do mundo. Então, você já une ali a biologia com a história, com a sociologia. Então, o aluno começa a entender melhor, assimilar melhor a matéria, porque ela passa a fazer mais sentido na vida real, né? Exatamente. O aluno, ele quando a gente consegue fazer o aluno perceber algo do cotidiano dele, ele se sente mais interessado pelo aprendizado, né? E a gente tem discutido todas essas questões agora nesse momento justamente para criar nesses alunos essa consciência social de que cada um precisa fazer a sua parte e desenvolver projetos em prol de um bem maior, né? Exatamente, assim como o projeto que o Sr. Frank foi mentor, né? Então, traz a engenharia elétrica para desenvolver um equipamento que já está instalado dentro de um hospital e que vai atuar numa proteção de uma pandemia. Então, olha quantas matérias escolares, digamos assim, matérias acadêmicas a gente conseguiria colocar nisso, né? Quantas matérias escondidas, quanta matemática, quanta física está escondida ali dentro, quanta biologia. Então, é importante trazer esse conhecimento para a vida real, né, Sr. Frank? Isso mesmo, inclusive, esse nosso projeto campeão, a gente acabou misturando um pouco de matemática, um pouco de biologia, para atingir um benefício para toda a sociedade. Esse é o ganho mais importante, com certeza. E é um desafio também, né? Porque a gente precisa fugir da nossa caixinha, né? Fugir daquela linha de estudo para conseguir se comunicar com pessoas com outros conhecimentos para chegar no resultado. Com certeza. Nosso grande desafio é desenvolver resiliência nesse momento. Na psicologia, resiliência é a capacidade de lidar com problemas, se adaptar a mudanças e superar. O mundo já mudou. Agora, a humanidade precisa mudar também, começando por nós. Então, em nome do Colégio Santo Ângelo, eu agradeço a presença da professora Pizza e também do Sr. Frank Toshioka, que topou participar do nosso programa. Muito obrigada. Se quiserem fazer mais alguma fala, deixar algum recado para os nossos ouvintes, podem ficar à vontade. Aline, eu gostaria de, em nome de todos os pais e mães Santo Ângelo, de agradecer pela oportunidade de participar dessa entrevista. E agradecer também principalmente à esposa Elizabeth, aos nossos filhos e alunos Santo Ângelo, Ana Gabriela Lima Toshioka, do 6º ano, e Kenzo Gabriel Lima Toshioka, do Infantil 5, por toda a ajuda e compreensão. Amo muito vocês. Eu gostaria também, né, em nome de toda a equipe de professores, deixar mais uma vez o agradecimento pelo convite. O podcast também é um serviço social que a gente presta para levar informação de qualidade para a população, não só para o nosso aluno, mas
para a sociedade em geral. E foi um prazer conversar com o senhor Frank. Parabéns mais uma vez pelo projeto, pelos filhos. E muito obrigada, Aline. Eu que agradeço novamente. Agradeço também a todos que estão acompanhando o nosso podcast. Nos encontramos no próximo episódio. Fiquem todos bem. Até lá. Você ouviu Podcast Santo Anjo, uma produção do Colégio Santo Anjo de Curitiba. Os programas estão disponíveis nos principais canais de streaming e também no site colégiosantoanjo.com.br. Participe! Você pode indicar novos temas e convidados pelo e-mail podcast@colégiosantoanjo.com.br. Até o próximo programa!